Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sinop Podcast, um podcast patrocinado pela Imóvel Imobiliária e pela Escola Gratuita Educação Infantil e Ensino Fundamental. Hoje eu tô aqui para bater um papo com o Dr. Marcos Vinícius Borges, advogado e vereador agora eleito pela cidade de Sinop. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Murilo. Boa noite a todo telespectador, tanto de Sinop quanto da região que acompanha o podcast. E é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para debater, conversar e ampliar conhecimento. Obrigado. Vou começar com uma pergunta que eu começo com todo mundo que senta aqui, como que a sua história se conecta com a história de Sinop, em que momento que você chega aqui na cidade, nasceu aqui, não nasceu, conta um pouco dessa sua história, dessa sua ligação com a cidade, e aí depois a gente vai avançando por trajetória profissional, política e tudo mais. Sim. Eu vim para Sinop, eu tinha 14 anos. Infelizmente foi após o falecimento da minha mãe. Aí meu pai, que sempre foi um guerreiro, sempre foi pai e mãe para mim, até para apagar um pouco ali onde a gente morava, que é a capital, apagar as lembranças, ele preferiu me trazer para morar em Novos Ares. Pediu transferência do trabalho que ele tinha para cá e eu comecei a estudar, onde eu plantei minhas raízes e, graças a Deus, estou aqui até hoje. Então, vim com 14 anos, tenho facilmente mais de 20 anos de Sinop. Legal, é uma cidade muito boa. Você era de Cuiabá, então? Sim, nasci em Cuiabá, morei lá. Eu sou cuiabano também, morei a vida inteira. Você morava onde? Morei em tantos lugares e faz tanto tempo que eu nem me recordo agora os bairros. Mas eu passei bastante por vários bairros. 14 anos, né? Foi sua adolescência ali, infância, adolescência, passou ali, então. Sim. Bom, e aí? Chegou em Sinop, depois que você estudou, fez faculdade de advocacia, entrou na carreira jurídica. O que despertou isso em você? Por que esse desejo de ser advogado? Então, quando eu vim pra cá, assim que eu completei 17 anos, o meu pai ele foi transferido novamente para a capital. E aí eu tive a opção de escolher ficar morando sozinho ou ir com ele. Mas eu já tinha, plantado raiz, criado uma ligação com Sinop, amizades. E aí eu preferi ficar morando aqui. Na época não tinha muitas opções de cursos, Aí eu optei por direito, que era o que eu mais me identificava à época. E graças a Deus, consegui me formar, consegui atingir um patamar que eu considero relevante hoje, tanto na cidade quanto no estado. Consegui fazer um nome importante dentro da minha profissão. E como que você escolheu essa carreira, especificamente a parte criminal, Qual que é a sua relação com isso? Só uma questão de oportunidade? O que você tem a dizer sobre isso? É a área que eu sempre identifiquei, Eu, quando fazia faculdade, eu já gostava de assistir filmes com temas penais, tratando, da área criminal. Então, é a área que eu decidi seguir, era a área que eu mais gostava de estudar, é a área que eu me identifiquei desde quando eu iniciei o curso. Eu não via a hora de iniciar a aula de direito penal. Então, digamos, foi uma paixão à primeira vista pela área em si, da área penal. E conta um pouco então sobre essa sua trajetória da sua carreira, até o momento que você teve essa ascensão e conhecimento até nacional, As pessoas, saem matérias no Brasil inteiro, tudo mais. Em que momento que a sua carreira dá essa guinada, assim? O que você tem a dizer sobre isso? Começou ali, quanto tempo você ficou como advogado ali? Porque o começo a gente sabe que é difícil, ir lá, imagina criminalista, porta de cadeia, tentando captar cliente mesmo, e um indicando para o outro, tudo mais. Esse começo não é fácil. Para você conseguir se manter com a renda disso e tudo mais, demora, leva um tempo, A gente sabe, tem advogados aí que estejam assistindo, sabem também, muitas vezes podem estar nesse momento da carreira e sabem que é uma dificuldade, um processo, Como é que foi essa sua trajetória, em que momento? Porque quem olha de fora acha que é do nada, O sucesso vem do nada, esse reconhecimento vem do nada, a clientela aparece do nada, Sim. Você esquece de olhar as pingas que a gente toma, Só vê Quer dizer, esquece de ver os tombos, Só vê as pingas que a gente toma e não vê os tombos que a gente leva. Sim.
Realmente o começo é muito difícil, né? Deixo até uma dica para os colegas, né, que estejam iniciando, que não desistam. Infelizmente é uma alta concorrência, né? Existe uma inflação no mercado e o começo é isso mesmo que você falou, né? Você tem que ser conhecido, ou seja, os primeiros clientes que você tem que dar a eles um atendimento excepcional, melhor do que um profissional experiente daria. Por quê? Esse cliente satisfeito se torna fiel e esse te trará novos clientes. A primeira causa que eu peguei não foi nem criminal, foi civil, porque justamente quando nós iniciamos a carreira, né, principalmente aquele que não tem um padrinho, né, para ajudar, assim digamos, é mais sofrido. Então o que vai pingando ali, você tem que atuar, né, e como eu informei anteriormente, tem que mostrar um bom serviço para que aquele cliente possa te trazer mais clientes. É, muitas vezes tendo sim que atender, né, horários noturnos em delegacia, enfim, para tentar, né, construir um nome. Eu tive o primeiro caso de relevância nacional aproximadamente no ano de 2019, salvo engano. Foi quando eu atuei para os empresários que foi, né, injustamente ali caluniado pelo cantor MCJP. E essa ação acabou gerando uma grande repercussão, né? Chegou até o conhecimento da imprensa de São Paulo e foi o primeiro caso de grande repercussão. De causa polêmica, né? Infelizmente tivemos a situação que, lamentavelmente, né, adveio do falecimento da DJ Bibi, uma menina nova, 17 anos, muito bonita e com um futuro brilhante, que infelizmente, né, faleceu em um acidente de veículo, a qual estava envolvido à época o filho de uma pessoa política. E na época, como advogado, nós sempre fazemos uma advocacia investigativa também. E onde nós acabamos, na época, descobrindo alguns cheques, levando isso também a conhecimento do processo da imprensa e acabou também causando uma grande repercussão, até mesmo pelas pessoas que estavam envolvidas, né? A DJ, ela já estava também alcançando um renome nacional, era uma pessoa que já tinha shows programados em São Paulo, Rio de Janeiro e em grandes capitais. E a partir daí, através de parcerias também com outros advogados, né, conhecidos, fomos tendo, né, uma ascensão, um nome que acabou ficando, né, amplamente conhecido. Até que posteriormente também, talvez, podemos dizer entre aspas, essa fama tenha prejudicado, que foi quando, né, a OAB de Sinop requereu a minha suspensão, segundo eles, por ostentação, por eu estar publicando um conteúdo ostentatório no meu perfil, que eram fotos com carros, casa, enfim. Isso foi em que ano? A suspensão ocorreu em 2023. 2023. Foi recente. Foi recente. Essa suspensão acabou... Mas essa suspensão, na verdade, o que eu tenho a dizer? Na verdade, foi algo que eu sempre digo: Deus nunca fecha uma porta sem abrir outras 3. Ou seja, as barreiras fazem a escada. E dessa suspensão eu consegui, na verdade, conquistar outros bens que eu almejava à época. Então, essa suspensão da OAB me proporcionou a compra de um carro 0 à vista, por exemplo, porque através dela, por ser o primeiro advogado do Brasil que foi suspenso por supostamente ostentar nas redes sociais, acabou tendo uma mídia nacional. Saiu na Globo, Record, diversos meios de comunicação. E isso acabou gerando uma mídia a qual eu aproveitei da maneira a qual eu escrevi um livro. Inclusive, trouxe uma amostra para vocês, uma cópia, na verdade. Obrigado. Um exemplar para vocês aqui, onde que tá, guardarem. Aqui. Ostentando conhecimento, a defesa não para. O nome do livro é Ostentando Conhecimento, a defesa não para. Eu escrevi ele em 35 dias e em razão até mesmo dessa mídia que foi proporcionada em razão da suspensão, eu consegui um alto número de vendas, tanto que a primeira edição foi esgotada em 24 horas.
e isso acabou proporcionando uma renda extra, a qual me proporcionou a oportunidade de comprar um outro veículo zero com o valor da venda dos livros. Ou seja, graças a Deus, em 35 dias suspenso com a venda dos livros, eu acabei conseguindo até um lucro, assim, digamos, né? Um valor acima do que eu estava tendo até ali enquanto eu estava atuando naquele momento. Mas, graças a Deus, a OAB pôde reaver essa questão, entenderam que de fato não existia, né, a razão para uma medida tão extrema como a suspensão. Dentro de 35 dias restabeleceram o meu direito de atuar na advocacia, e aqui estou. Até inclusive gostaria de mandar um abraço, um agradecimento, né, à presidente da seccional, a doutora Gisela, ao vice, doutor Giovanni Santin, que são pessoas, né, que avaliaram a situação ali e entenderam que realmente aquela medida seria uma medida muito extrema para algo tão pequeno, né, como no caso ali, algumas fotos apenas que existiam inclusive nas minhas redes sociais antes do provimento que pune né, o objeto ostentação nas redes sociais. Eu até queria aproveitar para perguntar sobre isso, né? Isso pelo jeito, era um problema para a OAB? Como é que é essa questão de mídia? Eu sei que os conselhos têm algumas regras, a gente sabe que dentista também não pode fazer qualquer tipo de publicação, médico e advogado também. É muito diferente do mercado americano, por exemplo, nos Estados Unidos você tem outdoor, passa na TV, você captando cliente através dali, né? Aqui no Brasil é meio velado, não pode ter essa propaganda, essa coisa mais exacerbada, né? E eles entendiam que isso era uma propaganda sua? Então, eu vou passar agora um entendimento pessoal. Eu entendo que esse provimento em si, ele é um provimento inconstitucional. Por quê? A Constituição, que é a maior das nossas leis, a nossa Carta Magna, ela entende que todos são iguais perante a lei, certo? E também o livre-arbítrio de expressão. Ou seja, eu entendo que propaganda, por exemplo, você anunciar uma vitória judicial, você colocar ali diretamente uma propaganda da sua advocacia, o telefone, enfim, isso que eu entendo como propaganda. Eu vejo que a rede social, o meio de comunicação social pessoal, seja Instagram, seja Facebook, seja WhatsApp, é algo, repito, né, até repetitivo, exaustivamente repetindo, mas é algo pessoal. A partir da hora que você publica ali algo com o seu veículo, com, né, a sua casa, enfim, uma lancha ou qualquer algo qualquer conteúdo nesse sentido, acho que isso não pode ser levado como uma propaganda. É um momento de lazer, com um hobby, um amor que a pessoa tem por aquele esporte, objeto, enfim. Eu não entendo isso sendo como propaganda, porém, né, é o entendimento da OAB e a gente tem que respeitar. Eu removi os conteúdos, né, que foram solicitados pela OAB e desta maneira restabeleceram, né, o direito de atuar. Porém, o meu entendimento pessoal é que realmente esse provimento ele é em desacordo com o que prevê a Constituição. Entendo que repito, né, você publicar vitórias ou então uma propaganda do seu escritório dentro do que a norma pode prever. Agora, colocar o conteúdo ostentatório, o que é ostentação? É algo subjetivo, não é algo objetivo. O que é ostentação para um, às vezes não é para outro. Por exemplo, ou às vezes para uma pessoa um veículo Chevrolet Prisma é ostentação, às vezes para outra uma Lamborghini é ostentação. Então é algo que deixa muito à margem de punir às vezes a quem entender interesses pessoais. Faz todo sentido, porque é extremamente subjetivo. É Totalmente. Isso mesmo. Tem gente que tem tanto que vai achar que um Porsche não é uma ostentação, Sim. É um carro
Sim. né? Tem gente que tem muito mais dinheiro, poderia comprar um carro muito melhor, assim como realmente a pessoa pode não ter recurso nenhum e o seu prisma pode ser uma ostentação mesmo, e faz todo sentido. Não realmente você... e é uma coisa assim, é engraçado que todo mundo faz, né? Assim, tem estilos e coisas diferentes, mas todo mundo faz seu merchan ali nas redes sociais, usa para demonstrar autoridade mesmo, né? Você demonstra uma autoridade, ou você demonstra que tem sucesso, né? No seu caso, eu vejo que é isso, era mais no sentido de mostrar que tá sendo bem sucedido, e aí é óbvio, as pessoas vão procurar quem, né? Tem gente que vai por essa escolha, fala assim, pô, esse cara aparentemente tá ganhando as causas, aparentemente é bem sucedido, então eu vou procurar o telefone desse advogado aqui se eu precisar, né? Então, eu até nessa época eu conheci uma pessoa maravilhosa, aqui né, o maior advogado da América Latina, que é o Nelson Williams. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, e ele sempre disse que você criticar o sucesso da outra pessoa, ele é o grito dos invejosos, né? Ele bem alega que a inveja não é a pessoa querer ter aquilo que você tem, ela simplesmente quer que você não tenha. O que eu também já disse até em outro podcast que eu fui convidado. Eu fui suspenso à época por 35 dias da OAB, mas isso não foi algo iniciado pela OAB. Ou seja, tiveram advogados que fizeram representação porque estavam incomodados com aquelas minhas fotos naqueles veículos. Então, é onde eu sempre digo, se aquelas pessoas tivessem estudado, se profissionalizado, melhorado ali, utilizado o seu tempo para se especializar, talvez ele estivesse andando naquele carro ao invés de simplesmente tentar o meio de sustento daquele colega que eles tentaram com a suspensão. Então, é o que eu digo. E eu sempre também alerto outro ponto, né? Que quem tem Deus no coração nunca aceitará ser derrubado. Essa dificuldade que eu passei 35 dias suspenso acabou gerando o meu interesse em escrever o livro, me fez conhecer uma pessoa maravilhosa que é o Nelson Williams e me trouxe mais benefícios do que malefícios. Ou seja, hoje eu sou um escritor, tenho um livro que é bem sucedido, vendido até hoje, e me trouxe muito mais rentabilidade do que 35 dias trabalhados ali se eu não tivesse sido suspenso. Certo. E eu achei, cara, quando eu vi, eu não acompanhei essa parte da suspensão e tal, e quando eu vi você, porque apareceu pra mim esse corte, assim, em algum momento as suas redes sociais não tinham mais a questão da ostentação, e você estava ostentando conhecimento e o lançamento desse livro e tudo mais. Eu falei, cara, às vezes o que veio na minha cabeça foi que era uma mudança de imagem, assim, que você estava querendo mudar a sua imagem, e eu já imaginei que tinha alguma coisa a ver com política também e tal. Não foi de caso pensado, foi uma consequência, então, do que já estava dessa suspensão, ou você viu a oportunidade de falar, opa, agora deixa eu me aproveitar esse boom até e dar uma remodelada aqui. Sim. Não, a política ela veio posteriormente, a qual novamente, né, em 2023 ou 2024, agora não me recordo, eu tive uma cliente que é médica, né, e ela foi no nosso escritório e falou, ó, doutor, eu preciso que você me dê esse amparo porque estão me acusando de uma coisa que eu não fiz. E se tratava, né, de algo em questão relevante a uma criança, né, que infelizmente veio a óbito no hospital. E podendo, né, estudar o procedimento, nós vimos que ali existia algo muito além e que ela estava sendo utilizada ali como bode expiatório. Conseguimos, inclusive, a absolvição dela no CRM, o procedimento dela criminal também não avançou. E junto a isso, nós também conseguimos descobrir algumas obscuridades que haviam muito além dali. E nós fizemos uma denúncia, inclusive à época, na Câmara dos Vereadores, pedindo o afastamento de uma secretária de saúde à época. E a Câmara de Vereadores, por maioria, negou esse afastamento, porém, posteriormente,
essa pessoa veio a ser afastada. Inclusive, também existiu, né, um grande escândalo na mídia, pode ser acompanhado pela mídia, em questão da saúde de Sinop. Através disso, 10 dias depois, que eu fiz essa denúncia na Câmara de Vereadores, eu sofri uma tentativa de homicídio. Essa tentativa de homicídio que também novamente ganhou repercussão nacional. E é quando eu digo que quando temos Deus no coração, uma porta se fecha, abre outras 3. Isso me trouxe a vontade de entrar para a política. Me candidatei, coloquei meu nome à disposição, me filiei no último dia ao partido, fiz a campanha mais barata de Sinop, talvez até a mais barata do Mato Grosso e do Brasil. Utilizei apenas R$ 1.260 do meu dinheiro. Logicamente que na prestação de contas a gente tem que colocar valores estimados, né? Mas nós recusamos apoio financeiro de dinheiro público, nós recusamos fundão partidário, ou seja, qualquer força de valor público nós dispensamos. E nós conseguimos ser eleitos, fomos o 9º mais votado. Sim, acompanhei isso. Mas antes de entrar para a política, né, só queria voltar nesse episódio da tentativa de assassinato, que foi realmente uma repercussão muito grande, né, uma polêmica. As pessoas, inclusive, que estão assistindo vão esperar que a gente comente sobre isso. E, assim, abalou todo mundo. Foi um negócio... coisa de cinema, né? Foi uma coisa de cinema. E você e seu pai tiveram uma atitude de enfrentamento que salvou a vida de vocês, né? Assim, foi aquilo, lógico, só Deus, né? Para não permitir que acontecesse o pior, obviamente. Nada acontece aqui na Terra sem que Ele permita, né? Mas a atitude de vocês também fez muita diferença, né? Acho que aí na internet o pessoal deve até ter feito análise, não sei, não vi, mas assim, a atitude de partir para cima também, de responder com uma desproporcional, né? Com uma raiva também, enfim, com um impulso ali desproporcional, pega o assassino ali de surpresa também e acaba... Vocês acabaram se safando, apesar de você ter tomado um tiro. Eu acredito que a atitude, a postura que vocês tiveram salvou a vida de vocês também, né? O que você tem a dizer sobre esse episódio? Sim, como você disse inicialmente, né? Deus acima de tudo. Deus ali nos deu uma força e o que fez, eu acredito, nós tomarmos aquela atitude foi justamente, né? Eu ver alguém apontando ali uma arma para o meu pai, e meu pai também vê alguém apontando uma arma para mim. Então ali é aquela vontade de um salvar a vida do outro. Eu, inclusive, não sei, né, se vai passar as imagens enquanto a gente conversa, mas eu levei o tiro logo no começo da luta com o criminoso. E em nenhum momento eu deixei meu pai saber que eu estava baleado, justamente para demonstrar uma força para ele, porque eu tinha ali comigo que eu não podia cair no chão naquele momento. Então eu continuei a luta baleado, consegui correr atrás do criminoso, mesmo baleado, até ele ter uma boa distância da minha residência. E depois que ele teve uma boa distância, eu chamei o meu pai e informei a ele, né, que eu estaria baleado, né? E foi onde eu fui para o hospital e vi a gravidade do tiro. O tiro passou pelo meu peito, transfixou o pulmão e saiu pelas costas. Então eu fiquei na UTI alguns dias e novamente repito, né? Graças a Deus, Ele me deu uma nova oportunidade e eu acredito que eu tenho um objetivo aqui na Terra e tenho que seguir Ele, né? De alguma maneira para honrar tudo isso, toda essa oportunidade que Deus me dá. Não dá nem para perguntar assim, o que passa na cabeça, né? Porque não dá tempo de pensar em nada, né? Mas assim, o que você lembra? E muita coisa que quando a gente tem uma injeção de adrenalina, né? A gente, enfim, já uma situação de risco, de perigo, alguma coisa que a gente já tenha passado, a gente depois vai se lembrar de flashes, assim, né? Você vai lembrando de flashes. É assim que você tem essa memória? Como é que você... Depois vendo a filmagem, obviamente, você consegue entender todo o contexto, mas o de momento ali, o que você conseguia lembrar, o que você... Eu lembro de cada detalhe, né? Porque foi algo muito traumático, então eu consigo lembrar todos os detalhes da situação, o momento da reação. Eu consigo ter, infelizmente, esse filme completo ainda na minha cabeça. Mas eu penso que
novamente dizendo, né? Nós temos algum objetivo na Terra. O meu, eu sei que eu tenho que cumprir e, né, logicamente, hoje eu me cuido mais do que a época, né? Foi uma emboscada, a qual eu estava desprevenido. Porém, essas dificuldades nos aproximam mais, né, de Deus, da religião, enfim. E é o que eu digo, hoje eu tenho um objetivo, eu tento não focar nas coisas que me fizeram mal, mas eu tento olhar para frente e utilizar tudo o que aconteceu como aprendizado para que eu melhore, ou então, né, tentando encontrar esse objetivo que eu tenho na Terra. Certo. E você acredita que esse objetivo tem a ver com consultação política e tal? Eu não consigo ainda te falar qual é esse objetivo, mas a minha atuação política, eu tento trazer ela de uma maneira transparente. Eu acredito que a sociedade de Sinop está conseguindo ver isso. Eu não dou aberturas para, né, que pensem diferente ou então para que surja qualquer oportunidade que não o caminho reto. Minha atuação política, até mesmo como eu informei, eu entrei sem um apoio financeiro de partido, sem padrinho político, enfim. Então eu sou muito independente na minha atuação. O que eu entendo certo, eu voto favorável. O que eu entendo errado, eu voto contrário, mesmo que às vezes seja um voto solitário. Então eu tento atuar na política de uma maneira totalmente transparente, justamente para que a população tenha ali um representante que ela realmente se enxergue naquele representante. Eu não sei se pretendo continuar na política, não sei se teria oportunidade um dia de me tornar algo maior, um deputado, enfim. Eu não sei se buscarei algum dia a reeleição para vereador e não sei se serei reeleito algum dia ou não. Mas eu tenho uma consciência que o período que eu ficar certamente será um período que a sociedade de Sinop poderá ter orgulho de quem votou em mim poder falar que eu fui representante deles. Certo. E eu queria voltar um pouquinho só nessa parte da campanha política mesmo, porque hoje em dia tá assim, a política, a rede social, ela conta demais, né? Assim, o fato de você ter uma rede social grande e tal, isso ajuda você a se comunicar com mais gente e consequentemente, conquistar mais votos, né? Como é que foi esse momento preparatório? Como é que foi essa experiência de campanha? Porque tem muita gente que vai para a política e eu fui candidato já. E assim, tem gente que tem experiências péssimas, tem gente que se apaixona, desperta ódio e amor, né? A política, ela desperta isso nas pessoas. E em você, assim, como é que foi essa experiência de campanha política, de estar na rua, de pedir voto? Olha, eu sempre gostei de conhecer pessoas novas. Então, para mim, o corpo a corpo foi algo muito bacana. Eu, né, não tive muitos cabos políticos, né? Quem foram meus cabos eleitorais foi uma pessoa muito especial para mim, que é a Amanda, uma pessoa que pegou sol comigo, que foi à noite comigo nos locais, entregava santinho, ficava em sinaleiro entregando. E justamente eu optei uma campanha mais econômica para contrastar um pouco com aquela imagem que muitas pessoas tinham. Muitas pessoas viam ali o advogado ostentação. Então, o que eu via nisso? Muitas pessoas tinham uma rejeição pela minha pessoa sem sequer me conhecer. As pessoas viam aquele advogado que muitas vezes ia para a mídia para defender causas polêmicas ou para defender alguma pessoa que é acusada de cometer um crime bárbaro, e achando que nós defendemos o crime, sendo que nós defendemos o direito da pessoa e jamais o crime que ela cometeu. Mas eu tinha que, de certa maneira, mostrar para as pessoas que não era aquela visão que deveria ser levado para a política. Então eu preferi criar um contraste daquilo e fazer a campanha de uma maneira econômica, ou seja, eu gastando pouco dinheiro. A rejeição de valores públicos, isso já era algo que eu já tinha comigo antes mesmo de me candidatar. Eu não tive uma grande pré-campanha. Quando eu fui convidado, me filiei ao último dia, né, ao partido.
Na convenção eu tive que estar ausente, né? Não estive presente. E eu ainda me recordo que o presidente do partido, antes da convenção, ainda perguntou para mim, falou, mas você vai querer se candidatar mesmo? Eu falei, eu quero, eu acredito que eu posso chegar lá. E desta maneira eu segui. A recusa, repito, a recusa de valores públicos já eram algo que eu tinha comigo, né? Porque eu entendo que temos sim que... como que eu vou lutar pelo direito da cidade de Sinop ali, se eu já inicio, né, utilizando um valor que aos meus olhos, não estou dizendo que é ilegal, mas aos meus olhos naquele momento, para aquele tipo de ação seria imoral. Então, eu não tinha essa ideia. E a questão da campanha econômica era para criar um contraste mesmo com essa história de advogado de ostentação. Foi onde eu comprei meu próprio material, um material até considerado de segunda, que o meu santinho, os números, as pessoas não conseguiam ver direito, enfim, mas foi uma experiência legal. Foi uma experiência que eu pude conhecer muita gente nova, que eu pude também ver as forças das minhas redes sociais, porque com certeza 50% a 80% dos meus eleitores vieram do conteúdo que eles assistiram nas redes sociais. É isso que eu ia perguntar. Você percebeu então que o seu voto foi disseminado ou tinha um voto mais de uma região? Porque eu vejo, por exemplo, você sempre lá no Nico Baracate, né? Sim. Você tem uma ligação específica com eles lá, com aquela região, com aquela população ou não? O seu voto é mais disseminado? Eu nunca tinha ido no Nico Baracate. E na minha campanha eu fui lá uma vez. Só que hoje eu me conscientizo muito com eles porque eu vi a dificuldade que eles vivem. E eu vi ali muita irregularidade por parte da gestão que não é cumprida com eles. Então eu me solidarizo muito com eles em razão disso e por isso que eu volto tantas vezes lá e luto por aquela comunidade. Mas até a época de campanha eu não conhecia ali o Nico Baracate direito. Eu entendo ali que, eu acredito, perdão, que grande parte do meu público veio das redes sociais, né? E outra parte, logicamente, né, o corpo a corpo, que é muito importante, mas eu não posso ignorar que realmente as redes sociais foram essenciais para a minha eleição. É isso aí, e quem quiser entrar para a política tem que botar a cara, tem que falar, tem que se aparecer, né? Assim, se mostrar, na verdade, colocar a cara a tapa, ter coragem, né? Porque precisa ter coragem para isso também, até para entrar na política precisa ter coragem de dar a sua cara a tapa, porque tem gente que não te conhece e vai te xingar, né? Você deve ter percebido isso na campanha, às vezes você toma um xingamento daqui e dali, né? Tem também um monte de gente que vai te defender mais do que um parente, assim, que você fala, cara, a pessoa gosta demais de mim, eu nunca fiz nada para ela me defende com unhas e dentes, né? Eu acho que essa experiência é bacana, né? Com o que você fala? Você teve essas experiências ruins também, assim, de gente atirando pedra? Sim, no começo principalmente, eu sofri muito preconceito em questão da minha atuação como advogado por ser criminalista. Então, muitas pessoas ligavam justamente aquela imagem do advogado de ostentação, o advogado criminalista, o advogado que defendeu fulano, ciclano ou beltrano, entendeu? E isso que dificultava muito para eu conseguir trazer para eles que os meus princípios políticos não interligam de nenhuma maneira a minha atuação profissional como advogado. Eu busco sempre, tudo que eu entro, eu busco fazer o melhor. Ou seja, eu me considero um bom político, embora ainda novo, inexperiente. Eu me considero um bom advogado, até mesmo porque eu creio que eu construí um nome, né, que até mesmo para ser conhecido a nível nacional não é fácil. Como nós conversamos anteriormente, a inflação de mercado, você se destacar é muito difícil, e eu me considero um bom escritor, tanto que eu obtive vendas, né, absurdas com o livro que foi escrito em apenas 35 dias. Então, a política, eu entendo que nós temos que ter, acima de tudo, o caráter. Eu tentava demonstrar para essas pessoas a maneira que eu atuaria, e por isso que eu sou tão direto, né, na minha
legislatura ali na Câmara de Vereadores. Ou seja, quando eu tenho uma opinião de algo que eu entendo ser errado, eu voto contrário, independente de A, B, C ou D tentar mudar minha consciência. Justamente porque é o princípio que eu trouxe para o meu eleitor quando eu fui me candidatar. Muitas pessoas veem como oposição, mas eu não me vejo como oposição. Mas eu também tenho que mostrar a realidade para as pessoas. Eu tento trazer, inclusive nas minhas redes sociais, a maneira, tudo que ocorre dentro da Câmara, eu relato nas minhas redes sociais para que o eleitor se sinta na Câmara, para que ele também tenha essa experiência de ser um vereador. Eu falo na tribuna o que eu entendo que a sociedade quer falar naquele momento. Então, eu não me considero uma oposição. Eu considero, quando for para elogiar, nós elogiaremos, e quando for para criticar, nós iremos fazer a crítica. Isso que o eleitor esperou de mim, eu acredito que é isso que eu esteja entregando. Atuar de forma independente, né? Totalmente. É isso aí. Bom, ainda em relação ao PSDB, né? Você foi o partido que te chamou, alguém ali, algum conhecido que te ligou e para te convidar, ou você que foi lá e escolheu um partido, falou, quero me filiar no PSDB e tudo mais? Você já era filiado, não era? Como é que foi esse pré? Fui convidado na época agora tá até atuando como deputado, né? Denilson Rocha. Ele entrou em contato comigo, me chamou para uma conversa. E dentro dessa conversa ele fez o convite, faltando 2 dias, eu acredito, para finalizar o prazo de filiação. Eu informei ele que iria pensar e optei pelo PSDB. Inclusive não me arrependo, sou muito feliz. Tudo que me prometeram lá, repito, nunca me prometeram dinheiro, mas tudo que me prometeram cumpriram comigo. Falaram, você vai ser candidato, e de fato, né, eu fui candidato. A única coisa que eu solicitei ao partido era isso, que me desse a oportunidade de concorrer. E eles me deram essa oportunidade, sou grato a eles e, enfim, não me arrependo da minha escolha. Legal. O PSDB, eu fui filiado ao PSDB já, na época que era Dilma, Aécio, Lula ali. Depois teve a Dilma e o Aécio era oposição. Eu estava ali na juventude do PSDB há muitos anos atrás, 2014. Mas a Dilma já foi PSDB? Não. Dilma, não, PT, pelo amor de Deus. o Aécio contra, sim, né? Sim. Então o PSDB era o que existia de oposição, de direita, era o PSDB, né? Era o único partido de oposição que existia, verdade. O resto era... O governo cooptava todo mundo, o Lula... Eu tenho um carinho pelo PSDB também em questão do Fernando Henrique Cardoso, né? Porque, ou seja, é um partido que tem essa construção, né, de pessoas, digamos, que busca ali, pelo menos, né, fazer uma política de direita, logicamente, que é o que eu me considero, e também dentro de uma técnica, né? Ou seja, eu acredito que para termos bons administradores, para termos bons políticos, é essencial um conhecimento técnico. Eu sou muito do entendimento do antigo Enéas, não sei se o senhor se recorda, mas o Enéas, ele tinha justamente esse entendimento. Como que você vai colocar alguém para governar se essa pessoa não tem uma experiência técnica? Então, sem preconceito algum, logicamente, com quem pensa diferente, mas uma das coisas que eu admiro justamente no PSDB era que eles buscavam, pelo menos durante um período, buscaram pessoas técnicas para entrar para a política. E é o que eu defendo até hoje. Eu acredito que devemos ter mais pessoas com uma formação para poder, né, colaborar ali com a política. Certo. E hoje, como é que você está vendo aí a gestão, né? Você falou, não sou oposição, tal, sou independente, mas o que você tem achado, né? A população, pelo jeito aí, recentemente, está aprovando o prefeito, 70% dos votos não é pouca coisa, né? Me surpreendeu, assim, não sei o que você esperava também em relação a essa eleição. Me surpreendeu porque eu tenho uma visão um pouco diferente, não acho que a cidade está tão boa assim, porque 70% se reeleger um prefeito é porque está tudo muito bom, né? Eu acredito que isso se deve muito à parte da mídia controlada. Nós vimos muitas coisas que foram passadas em horário político que não condiz com a realidade. Nós vimos pessoas informando que a saúde de Sinop era uma espera de 15 minutos para atendimento e não é isso que nós vemos na realidade. Infelizmente a gestão, aos meus olhos, vem deixando a desejar, certo? Esperas, filas na UPA,
que idosos têm que aguardar mais de 4 horas, pessoas aguardando mais de 6 horas, agentes de saúde tendo um uniforme apenas para trabalhar 5 dias no sol, falta de agentes de saúde em alguns locais específicos da cidade. Então, né, falta da própria infraestrutura, buracos. O que eu, infelizmente, né, eu trago um pouco de decepção com a gestão. Mas eu repito, assim que eles melhorarem tudo isso, eu serei o primeiro a vir também elogiar. Porém, por hora, aos meus olhos, a gestão vem deixando muito a desejar. Certo. E lá no ambiente da Câmara, é pouco tempo, né, que vocês estão aí como vereador. O que você enxerga, assim, como é que está sendo esse trabalho de bastidor, esses contatos, você tem contato próximo com os demais vereadores, né? Sim. Consegue articular para aprovação de projetos, tudo mais. Como é que esse trabalho por trás das câmeras e também por trás ali, antes da tribuna, né? É um trabalho que é de conversar com todo mundo, de alinhar, de tentar aprovar um projeto aqui, de passar alguma pauta. Às vezes você precisa ceder em alguma coisa para poder também passar alguma coisa sua, né? Positivamente ali. Eu sempre digo que ali na tribuna nós temos confronto de ideias e não de pessoas. Eu não considero um relacionamento ruim jamais com nenhum vereador, mas é como eu digo, né? Cada um tem o seu pensamento. Eu não tento, né, jamais articular para que um projeto seja aprovado. Eu apenas tento explicar o projeto, né? Principalmente os de minha autoria. Eu explico, falo, é benéfico em razão disso, disso, disso. Se entenderem de alguma maneira negativamente e negarem, né, nós temos que aceitar a votação da maioria. Eu entendo que eu tenho uma boa relação, tanto que eu fui eleito por unanimidade corregedor da casa. Já tive projetos que foram rejeitados, né? Já também votei contrário em diversos projetos, seja do executivo ou seja também de alguns colegas, mas isso eu entendo que jamais deve ser levado pelo lado pessoal, né? Eu repito, nós temos que trabalhar em prol da população e da sociedade. Se for um projeto bom para a sociedade, independente de qual vereador seja, nós temos que aprovar. Se for um projeto ruim ou, enfim, que não tenha, né, que não seja viável para a sociedade, nós temos que votar contra. Eu mesmo tenho diversas votações contrárias em projetos que foram aprovados, que, repito, é a decisão da maioria, temos que respeitar e torcer para que dê certo. Mas isso vai muito do entendimento de cada um. Se existe essa articulação, né, não duvido que possa existir, mas eu não participo delas. Certo. Bom, como é que você concilia a carreira de advogado e vereador, né? Porque agora político, né, na verdade, sim, né? Porque o vereador tá ali na Câmara atuando, mas também tem reuniões, tem que receber as pessoas, né? Senão vão falar que você não tá abrindo as portas, que na hora de eleger vem pedir o voto, mas depois não quer me receber e tudo mais. Então você tem que abrir sua porta do seu gabinete, tem que ir para os bairros. Como é que se concilia isso também com a carreira, né? Com a parte da advocacia, sim, em si? Eu me recuso a viver de dinheiro público. Então, eu jamais abri mão da minha carreira de advogado. Tanto que eu fui convidado a participar da mesa diretora pelo presidente da Câmara, à época que estavam formando a mesa, e eu preferi não fazer parte da mesma em razão de que a OAB não permite a advogar caso faça parte da mesa diretora. Então, eu, enquanto for vereador sem fazer parte da mesa diretora, eu posso advogar. Vamos lá. A política, ela assim como a advocacia, ela tem um horário muito flexível. Então, ou seja, o horário que eu tenho com a política, que eu devo cumprir um horário, é apenas em horário das sessões. E o horário que eu tenho que cumprir com a advocacia são apenas os horários de audiência. Desta maneira, até mesmo com a facilidade tecnológica que nós temos também atualmente, nós conseguimos fazer audiência daqui de Sinop para o Rio de Janeiro, daqui de Sinop em São Paulo, daqui de Sinop em qualquer local do país. E o atendimento
político, muitas vezes eu vou presencialmente em loco fazer as fiscalizações em horários que eu não tenho algum cliente ou não tenho alguma audiência. O dia tem 24 horas, então, embora pareça difícil, fica muito fácil de conciliar os dois trabalhos. Consigo atender meus clientes, inclusive gostaria até de deixar um agradecimento também a uma pessoa que é muito especial para a evolução do meu escritório, para o avanço dele, que é minha sócia, Elisandra. Queria mandar um abraço para ela, doutora Elisandra, né? Porque é o seguinte, quando eu estou atuando na política, ela com certeza dá conta do recado na advocacia na minha ausência. E quando eu estou na advocacia, também eu tenho assessores altamente competentes, qualificados, que também dão conta do recado no gabinete ou então em atendimento à população. Certo. E em relação a... Eu ia fazer uma pergunta sobre a advocacia, a parte dessa visibilidade toda sua, isso captou clientes de fora daqui de Sinop, ou você atende mais primordialmente o público daqui, né? Clientes daqui, ou você acabou ficando famoso nacionalmente, pegando cliente em outros, você citou aí São Paulo, Rio de Janeiro, você tem clientes lá também, você acaba atuando em diferentes sessões aí pelo Brasil todo? Graças a Deus, nós temos uma ficha de cliente, né, que atinge outros estados. Nós temos clientes em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Mas eu não diria que a política alcançou esses clientes. São clientes que muitos deles já eram, já eram de uma ficha de clientes do escritório antes mesmo de eu me eleger. E outros, né, que eu acredito que posteriormente tenham vindo também, mas em razão do próprio conhecimento que o escritório alcançou, né, em razão de todo o trabalho construído até ali, né. Então eu entendo que, pelo menos por hora, assim, eu não vi nenhuma vantagem na advocacia pós-política. Pelo contrário, eu vejo que causou até algum prejuízo, porque muitas pessoas acham ou acreditam que o vereador não pode advogar. Então muitas pessoas acham que, como nós estamos, né, divulgando mais um trabalho político nas redes sociais, até mesmo porque o OAB, né, restringe um pouco a atuação profissional como advogado, nós viemos divulgando mais o nosso trabalho político. E muitas pessoas acreditam que nós deixamos de advogar em razão da política, o que não é uma verdade. Não, talvez eu tenha me atrapalhado aqui, mas a pergunta era em relação a essa repercussão nacional que você teve como advogado, né? Ah, sim. Se isso fez captar cliente fora do estado. Não, isso sim, isso com certeza. Querendo ou não, o que acontece? As atuações que nós tivemos, né, algumas delas, conforme, né, mencionado, alcançou uma mídia, né, nacional, e não de maneira através de propaganda, mas através da repercussão que o caso em si mesmo trazia. E muitas vezes quando nós recebemos alguma ligação e atendemos o cliente sente ali, né, possivelmente uma firmeza, uma confiança no atendimento, e é ali que você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho ao cliente. E aí, como eu disse, um cliente satisfeito te traz mais 10, 20. E dessa maneira que eu acredito que nós conseguimos uma maior ampliação do nosso serviço em outros estados, porque atendeu um que tenha gostado, né, do resultado do atendimento, e esse um foi trazendo outros daquela região. Não podemos ser hipócritas e dizer que a mídia, né, não colaborou. Logicamente que quando você tem um caso de grande repercussão, que uma defesa que você faz atinge que tem um alcance nacional, certamente você vai ficar conhecido por mais pessoas. Por exemplo, fui convidado a comentar o caso do Anderson Torres por 2 redes concorrentes ao vivo em uma diferença de 1 hora de um programa para o outro, Jovem Pan News, Jovem Pan e Band News. Então, para comentar o mesmo assunto. Então, ou seja, eu acredito que o conhecimento técnico que atrai essa clientela, e não
em si, né, uma mídia. Desses casos aí que você, ao longo da sua trajetória, né, vários casos aí de grande repercussão, você atuou. Qual deles que você fala assim, não, esse foi o maior, assim, esse foi o caso que mais me trouxe visibilidade, ou que foi o mais polêmico, que você gostaria de destacar? O mais polêmico e que trouxe visibilidade é o caso que eu mais me arrependo de um dia ter defendido. É um caso que, inclusive, por questões, motivos de foro íntimo, né, eu preferi deixar a atuação, que se trata do caso da chacina de Sinop. É um caso que não tem como dizer que não teve uma grande repercussão, porque foi uma repercussão mundial, né? Ultrapassou as barreiras da rede nacional. E foi o caso, né, que mais trouxe visibilidade, porém que também eu prefiro não retratar muitas situações sobre ele, mas é um caso que talvez eu retornando ali a uma oportunidade, eu me reservaria o direito de não fazê-lo novamente. Certo. Isso porque, assim, só para entender, não quero entrar em detalhes, nem a gente precisa falar de coisas que são desagradáveis e tal, mas como é que funciona? Porque assim, a gente percebe que há uma estratégia de alguns advogados, não sei se foi a estratégia que você usou, que quando tem um caso de grande repercussão, muitas vezes o advogado se antecipa para assumir aquele caso, justamente para, assim, às vezes até pro bono, né, em alguns casos que a gente sabe, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Eu estou dizendo, por exemplo, eu tenho conhecido que foi atuar no caso do Bolsonaro, por exemplo, alguma situação específica, eu me proponho aqui a fazer pro bono, porque eu gosto de você e tudo mais. Em alguns casos você vê que por exemplo, no caso do Adélio que esfaqueou o Bolsonaro, teve lá advogado que saiu do Rio de Janeiro, pegou avião para ir, não sei exatamente o que está por trás daquilo, como que esse advogado foi pago e tudo mais, né? É até uma grande questão aí, o pessoal fica querendo saber e tal. Mas tem essas duas situações. Tem tanto o cara que te liga, a família te aciona, vem cá, você é o maior especialista, tudo mais. Mas tem também aqueles casos que a pessoa se antecipa para assumir, para poder aproveitar uma onda de uma repercussão e tudo mais e crescer ali, né? O que você diria a respeito disso, assim, você sabe que existe esse tipo de atuação. Nesse episódio em especial, a mãe do suspeito, do elemento acusado, ela me procurou, eu acredito que foi 2 dias depois do ocorrido. E, na verdade, ela procurou um colega de Brasília, esse colega me indicou e ela chegou até mim. Tem advogados que atuam dessa maneira, eu já antecipo que eu não faço. Tanto que nós, para assumirmos esse caso, nós tivemos o contrato de honorários assinado, inclusive cobramos uma entrada, até mesmo porque o que algumas pessoas poderiam ver isso como forma de conseguir mídia, eu via como algo muito perigoso, porque nós participamos da apresentação dele, nós fomos com a polícia na apresentação dele, é um ambiente hostil ali, que pode ocorrer uma troca de tiro. Então, ou seja, depois que ele foi apresentado, nós ainda fomos com ele junto com a polícia, sem a presença pelo menos de grande parte da mídia, a um local de mata para procurar uma arma que ele informou ter descartado. Então, foi uma defesa muito perigosa para assumir, principalmente dessa maneira a qual você mencionou anteriormente. Existem profissionais que fazem? Existem. Porém, não foi o nosso caso. Nós tivemos, né, o contrato de honorários, tudo certinho com a mãe dele. Tivemos ali o valor da entrada, tudo para poder executar o serviço. Até mesmo porque não faria sentido, né, entrar em uma causa tão perigosa em troca de mídia, qualquer mídia que fosse. E repito, até mais porque nós já tínhamos um nome né, considerado relevante, né, principalmente dentro do estado do Mato Grosso. Então,
não seria uma causa que mudaria ali, né, a estrutura do nosso escritório. Certo. Marcos, a gente precisa encaminhar para o final, né? Por mim, a gente ficava batendo papo aqui até mais tarde, mas já está dando aí o tempo. E, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem que, enfim, tá querendo entrar nessa carreira da advocacia, né? E também para quem tem vontade de ser político, né? O que você tem a dizer sobre isso? Que conselhos você daria aí para uma pessoa que está querendo se arriscar, tanto na carreira de advogado como na carreira de político? Desistam, estudem medicina e sejam felizes. 2 carreiras que dão muita dor de cabeça. Bom, na verdade, a dica que eu dou é de vida, né? Não é só de carreira. Se apeguem a Deus, né? Todos nós temos um objetivo e, né, não desistir nas barreiras. Conforme você mesmo mencionou nesse bate-papo, sofri suspensão, tentativa de homicídio e tô dia após dia alcançando o objetivo que eu almejo. Então, lutar, acreditar, ter perseverança, porque realmente a batalha não é fácil. O mercado é inflacionado, tudo que você for tentar hoje em dia está cada vez mais difícil. Para quem pretende se tornar um advogado, saibam que só em São Paulo tem mais faculdade de Direito do que nos Estados Unidos inteiro, e só no Brasil tem mais faculdade de Direito do que no resto do mundo inteiro. Então, repito, é um mercado inflacionado. Hoje, com a inteligência artificial, infelizmente, embora seja, né, um avanço tecnológico, infelizmente vai tirar o trabalho de muita gente, vai tirar o emprego de muitas pessoas. Então nós temos sempre que nos adaptar e fazer das barreiras a escada para tentar subir cada vez outro degrau. Gostaria de aproveitar também, posso deixar um convite? Claro, vontade. No mês que vem eu estarei indo também nas faculdades para fazer um convite que justamente o profissional que eu citei, Nelson Williams, né, proprietário do maior escritório de advocacia da América Latina, está na nossa cidade e poderá realizar uma palestra, inclusive esses acadêmicos de direito, certamente ele sim apresentando um ótimo conhecimento e proporcionando ali, né, uma realidade maior do que da experiência advocatícia. Eu sou novo ainda na advocacia, eu tenho menos de 10 anos como advogado, né? Eu tirei meu OAB em 2016, então eu ainda sou um jovem aprendiz, mas eu acredito que certamente ele poderá dar uma palestra aí que esse sim poderá, né, fazer essas pessoas ter ali um horizonte de como seguir na profissão. Legal, e deixa eu fazer aqui de novo a propaganda do livro, então, Ostentando Conhecimento, A Defesa Não Para, Marcos Vinícius Borges. Onde que as pessoas podem encontrar? Tem na Amazon, tem em diversos sites, ou então na página central Livros Jurídicos, tá? Lá é onde se possui o melhor preço, até mesmo porque lá é eles que distribuem, né, para os outros revendedores. Então, quem tiver interesse pode procurar lá, tá um preço promocional e, né, agradeço quem puder comprar e compartilhar o conhecimento que adquiri desse livro. É um livro totalmente técnico, tá? Não se trata de uma biografia, é um livro atualizado que trata inteiramente de direito penal. Legal. Bom, e onde as pessoas podem te encontrar aí, suas redes sociais? Bem que você já é bastante conhecido, né? Mas, enfim, quem ainda não te conhece, está conhecendo agora. @Vinícius. @Vinicius.criminalista. Certo. Obrigado, Vinícius. Eu espero obrigado. Que tenha alguma ponta solta, alguma coisa que você queria deixar um último comentário. Agradecer mais uma vez seu telespectador. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre bacana o bate-papo. Peço desculpa, cara de sono, né? Sexta-feira, depois de semana inteira de trabalho. Mas estaremos aqui sempre que for convidado novamente. Vai ser um prazer bater papo com você, Murilo. Tá certo, tenho certeza que a gente ainda vai ter oportunidade de conversar mais. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like aí, que é importante. Comentar aqui também o que você achou. Um abraço e até a próxima.